Olá, galera, segue aí mais um vídeo sobre um conteúdo bacanérrimo para vocês, que encerra, enfim, a era das revoluções. A Revolução Francesa, ela fecha o ciclo das revoluções com base nos ideais iluministas, foram referências para outros processos revolucionários e processos de independência ao redor do mundo. Bacana? Então vamos lá. A primeira coisa que vocês têm que lembrar é que a França era referência numa estrutura chamada absolutismo, ou antigo regime. Por que eu martelo isso? Porque para você entender o estupim da Revolução Francesa, vocês têm que entender que a França ainda era um país absolutista. Aí lembra lá do vídeo sobre a Revolução Americana. Quem é que ajudou os Estados Unidos no seu processo de independência? Holanda, Espanha e França. Ué, por que a França foi ajudar uma colônia a se tornar independente? Porque eles tinham interesses econômicos, obviamente, em relação às três colônias, mas isso não significa que o Estado francês era um Estado cujas bases da sua formação política era liberal. Pelo contrário, a França ainda era absolutista. E está aí, meus irmãos, uma das ambiguidades que vão levar à ruptura com o antigo regime na França. A estrutura da sociedade francesa era dividida entre privilegiados e não privilegiados. Quem é que compõe os privilegiados? Assim como toda a sociedade absolutista, a gente vai ter o clero e a nobreza que sustenta o poder do monarca absolutista e, por consequentemente, não paga impostos. Agora, a ala não privilegiada seria aquela parcela social que é a maioria da população que sustenta a minoria social privilegiada. Quem são os não privilegiados na sociedade francesa? A burguesia e o povo. Povo entende-se como trabalhador urbano e camponês, como era dividida a estrutura social francesa. Primeiro estado, clero. Segundo estado, nobreza. Terceiro estado, a burguesia mais o povo. A burguesia não tinha ascendido ao poder e não tinha ascendido socialmente como uma classe social, desvinculada da base da sociedade, como aconteceu na Revolução Inglesa, lá no início da Era das Revoluções. O que vai acontecer? A estrutura social francesa, ela vai explicar as tensões internas na sociedade. E é importante para a gente entender o processo revolucionário. Lembre-se que a burguesia francesa, assim como a burguesia inglesa, ela queria ascender socialmente e também queria deter um certo privilégio. Lembre-se que os burgueses têm dinheiro, vai fazer uma parceria com o Estado francês, assim como vai acontecer em todos os estados absolutistas, onde os seus reis querem conquistar novas terras através do processo de expansão marítima, eles não têm dinheiro, mas a burguesia tem. Só que a burguesia ainda compõe a ala da sociedade não privilegiada que paga imposto para sustentar uma minoria social que nada faz pela sua própria sociedade. Por isso que é importante a gente entender essas tensões internas. Historicamente, a gente pode traçar três motivações que vão levar ao estopim da Revolução Francesa. A primeira motivação é uma motivação política. Paralelamente à dinastia absolutista francesa, que era a maior referência no absolutismo na Europa, a gente vai ter o desenvolvimento do iluminismo francês, que dentro do movimento é a ala mais radical. Rousseau vai ser considerado, dentro do movimento, o representante intelectual dessa ala radical do movimento iluminista. E aí, o que vai acontecer? A motivação política para o fim do antigo regime se deve à intensificação do movimento iluminista no território francês. A segunda motivação é de caráter social, ou seja, a insatisfação do terceiro estado. Galera, presta atenção, quem é que compõe o terceiro estado na sociedade francesa? Burguesia, trabalhadores urbanos e camponeses. Eles estão insatisfeitos diante da desigualdade social, diante da falta de direitos políticos e sociais que eles deveriam ter, mas não têm, e a falta de privilégio, coisa que o primeiro e o segundo estado na sociedade francesa tinha. Essa insatisfação interna do terceiro estado é importantíssima para a gente entender a radicalização do processo revolucionário. E, por último, uma motivação
de caráter econômico. Por quê? Na França está acontecendo uma grande seca que vai atingir principalmente o setor agrícola, ou seja, não tem alimento no mercado suficiente para todo mundo. Isso vai gerar dois problemas. Se tem uma crise no setor agrícola e não tem produto suficiente, os produtos que estão no mercado, o valor deles vão subir. Alencado a esse problema, tem um outro problema. Se há pouca produção agrícola devido a uma seca, vai aumentar o índice de fome, vai aumentar o índice de pobreza. Quem é que tem dinheiro nessa situação? Só o primeiro e segundo estado. Quem não vai passar fome? O primeiro e segundo estado. Quem é que vai sofrer a mazela da pobreza, da fome? É o terceiro estado. Principalmente os trabalhadores urbanos e camponeses. Lembre-se que a burguesia ainda tem o dinheiro, consegue comprar sua comidinha. Esse é o contexto do caos. Além dessa grande seca que vai atingir o território francês, aglutine o fato que o Estado francês apoiou belicamente e financeiramente o processo de independência das 13 colônias. Lembra lá no videozinho sobre a Revolução Americana que o último slide faz uma piadinha sobre isso. O banco francês não tem dinheiro suficiente para pagar as despesas do país. Tá aí um tiro no pé que o Estado francês fez. Ao apoiar os Estados Unidos no seu processo de independência, ele simplesmente deu munição ao movimento iluminista, a burguesia que está insatisfeita, a classe trabalhadora urbana e rural que também estão insatisfeitos com a manutenção do antigo regime e vão falar o seguinte, mano, não faz sentido a gente manter a França sobre um absolutismo, sendo que a própria França está apoiando independências cuja base são ideais iluministas. Não faz sentido algum. Esse quadro, ele representa o sentimento de insatisfação e de que qualquer hora vai estourar uma bomba. Enquanto isso, o que o rei e a rainha estão fazendo? Comendo coração, tomando seu vinhozinho lá no Palácio de Versalhes, suave na boa, porque eles achavam que nada ia acontecer. Era só mais uma crise da qual eles estavam passando e eles vão superar isso. Mas não é bem assim, porque além de ter ajudado o processo de independência dos Estados Unidos, lembre-se um pouquinho atrás, a França tinha perdido a Guerra de 7 anos. Então a dívida externa e o crash na economia estava tão grande que até nobres absolutistas chegaram no rei e falaram assim, seu rei, o negócio não tá bem das pernas, não. É necessário a gente fazer uma reunião estratégica, séria, para a gente sair do fosso, porque a gente está no fosso. E aí o que eles vão fazer? A Assembleia dos Estados Gerais, em 1789. Qual era o objetivo dessa Assembleia? Primeira coisa, resolver a crise no absolutismo. Era necessário encontrar uma solução. E qual a solução o parlamento francês se ocupou de fazer? Aumentar os impostos. Qual é o problema dessa solução? Quem é que paga imposto na França absolutista? Apenas a camada do terceiro estado. Quem é que compõe a camada do terceiro estado? Burguesia e os trabalhadores urbanos e rurais. Qual foi o problema? Eles reagiram? Eles não aceitaram calados. Eles já estavam passando por uma crise absurda, principalmente os trabalhadores urbanos e rurais que não tinham dinheiro suficiente para se alimentar, estavam passando fome. Eles acharam um absurdo a solução do parlamento absolutista, que era composto em sua maioria pelos nobres absolutistas. E aí o que eles vão fazer? Reagir. E qual foi a proposta dada pelo terceiro estado? E isso principalmente pela voz dos burgueses que conseguiram falar dentro da Assembleia. Façamos uma reforma política. Qual é o objetivo dessa reforma política? Estabelecer uma nova Constituição, na qual haja reformas que levem a França a um processo de modernização. Tradução: acabar com o absolutismo e implantar uma monarquia parlamentar, tal como ocorreu na Inglaterra. Qual é o problema? A agitação social da camada mais pobre, mais fragilizada, estava tamanha que a convocação para uma nova constituinte foi deixada de lado, porque
a movimentação popular era tamanha que ela se tornou incontrolável, irreversível. Eles vão se organizar em milícias que ficaram conhecidas como as comunas revolucionárias. Qual era o objetivo delas? Armar o povo contra quem oprime. Quem é que oprime o povo? Primeiro, segundo estado, o rei. Então, eles se armaram contra o absolutismo. Quem eram eles? Eles eram sans-culottes. O termo sans-culottes significa sem meia, ou seja, a base da sociedade francesa era tão pobre que ela não conseguiria comprar uma meia. E não era qualquer meia. A meia que era a moda da época, que era uma vestimenta de nobreza, de status, era uma meia que vinha até o encontro do joelho. Como a camada popular não tinha nem dinheiro para comprar o pão de cada dia, o que dirá uma meia chique e elegante. É por isso que eles eram conhecidos como sans-culottes, pelos nobres. Eles vão ser responsáveis pelo grande medo. O que foi o grande medo? Foi um processo de invasão das grandes propriedades rurais, feitas principalmente pelos sans-culottes do campo, ou seja, pelos trabalhadores rurais, porque eles trabalhavam na terra, porém eles não tinham posse da terra. Quem é que tinha posse da terra? Ou era a Igreja Católica, ou era a nobreza francesa. Então eles vão se revoltar, pegar as foices que estavam lá, as ferramentas que eles usavam para arar a terra, invadir os castelos, saquear os castelos e pegar comida, velho. Eles estavam morrendo de fome. Enquanto os nobres e o clero estavam comendo sem passar fome, enquanto eles estão morrendo. A Deus dará. Além dos castelos, eles vão queimar cartórios. Uai, professora, por que eles vão queimar cartórios? Raciocina para mim. Aonde está guardado o documento que comprova que as terras pertencem ao nobre X e Y? No cartório. É aonde está o quê? A certidão de posse das terras. Então, qual era o objetivo dos camponeses em queimar o cartório? É literalmente apagar do mapa a documentação que legitimaria a posse da terra aos nobres, porque, de acordo com eles, quem deveria possuir a terra é quem trabalha na terra, ou seja, eles mesmos. O grande medo foi tão intenso no setor rural francês que muitos nobres pegaram sua carruagem e fugiram da França diante da reação violenta dos camponeses. Só que esse não é o marco inicial do processo revolucionário francês. O marco inicial da Revolução Francesa é a tomada da Bastilha, em 14 de julho de 1789. Por que a tomada da Bastilha se torna o pontapé inicial? A tomada da Bastilha tem uma simbologia muito importante. Primeiro, era um reduto do poderio bélico francês, era também onde estavam os presos políticos e também onde estava o armazenamento de armas. Então, a população, liderada pela Comuna Revolucionária, ou seja, pelos sans-culottes, eles vão invadir a Bastilha. E detalhe, alguns soldados do exército vão aderir à invasão, porque boa parte deles vem de uma camada social pobre, eles aderem ao movimento revolucionário, ajudam esse pessoal a tirar os presos políticos da prisão e, consequentemente, a se armar. Eles precisavam de arma para guerrear contra as tropas fiéis ao absolutismo francês. Então, é por isso que a tomada da Bastilha é o marco inicial do processo revolucionário francês, porque aqui o povo consegue armamento, consegue a liberdade daqueles presos políticos, daqueles que ousaram dizer que o rei não queria ouvir. Lembre-se, dentro do absolutismo não existe liberdade de expressão. Historicamente, a gente pode dividir o processo revolucionário francês em 3 fases. A primeira fase é a era das instituições, que é subdividida em 2 partes. Primeira parte, a Assembleia Nacional Constituinte, que vai resgatar aquela assembleia que aconteceu entre os 3 estados. A responsabilidade dessa assembleia é elaborar uma nova Constituição baseada nos ideais iluministas, e a segunda parte vai ser uma assembleia legislativa. Em ambas as partes, a gente vai ter a liderança da classe chamada girondinos. Quem são os girondinos? É a camada da alto-burguesia, aqueles que tinham maior poder monetário, beleza? A segunda fase é a fase da Convenção Nacional
que a gente vai ter a liderança não mais dos girondinos, mas dos jacobinos. Quem eram os jacobinos? A baixa burguesia. E, por fim, temos a terceira fase revolucionária, que é o diretório, onde, novamente, a França vai estar sob domínio político dos girondinos, ou seja, da alta burguesia. Depois dessa terceira parte, a gente vai ver a ascensão de Napoleão e o fim do processo revolucionário francês e o início do que a gente chama de Era Napoleônica. Para finalizar o vídeo de hoje, a gente vai começar a ver a primeira fase revolucionária, que é a fase da Era das Instituições. A primeira parte, ela tinha como objetivo o quê? Estabelecer bases legais para a formação de um Estado moderno, com base no iluminismo, na França. Primeira coisa, eles vão abolir as relações servis, não era de interesse dos girondinos que estavam na frente desse processo de elaboração de uma nova Constituição, manter as relações servis, porque eles tinham os meios necessários para o desenvolvimento industrial francês, ou seja, para o desenvolvimento do capitalismo no território francês. E o capitalismo não dialoga bem com as bases do feudalismo. Assim como aconteceu na Inglaterra, eles vão tentar fazer isso aqui na França. Outra coisa importantíssima, a subordinação da igreja ao Estado. Isso significa que a igreja não está mais acima do Estado, ela está submissa ao Estado. E detalhe, todas as terras que estavam na mão da igreja vão ser confiscadas e vão ser dadas ao Estado para fins da produção. Lembre-se que a alta burguesia, os girondinos, eles queriam um processo de industrialização na França, porque eles estão vendo o processo industrial na Inglaterra e estão se espelhando na revolução que ocorreu lá. Então, era necessário reter uma maior parte da terra para fins de produção. E a Igreja Católica tinha muito porte de terra no território francês, e é por isso que eles vão confiscar as terras sob o domínio da Igreja. Não só sob o domínio da Igreja, sob o domínio de qualquer nobre que fosse contra a Revolução. E, por fim, muito importante também, porque é a base da Declaração Universal dos Direitos Humanos hoje, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Foi composta nessa primeira fase, e o filósofo, por incrível que pareça, o filósofo base dessa declaração não foi um francês iluminista, foi um inglês iluminista, John Locke. O que isso quer dizer? Quer dizer que a primeira parte da primeira fase revolucionária francesa, ela tinha um caráter conservador, porque John Locke, entre todos os iluministas que tinham, ele era o cara mais conservador. Por quê? Porque ele defendia a monarquia parlamentar. E o que eles querem nesse momento? Eles não querem o fim da monarquia. O que, nesse momento, os girondinos querem é o fim do absolutismo, é o fim das relações servis, é o processo de modernização das práticas econômicas, tendo como base o processo de industrialização importantíssimo para a consolidação do capitalismo no território francês. E isso não precisa necessariamente destruir a monarquia. A monarquia é que tem que deixar de ser absolutista. Então, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão tem como base as teses de John Locke: direito à vida, à propriedade, à liberdade. Por isso que vem o lema: liberté, égalité, se ferrer. Opa, liberdade, fraternidade e igualdade. Então, eles estão forjando, através dessa Declaração dos Direitos, a nova Constituição francesa. Qual é o problema? A base da sociedade francesa está insatisfeita com a família real, porque enquanto eles estão fazendo o processo revolucionário lá em Paris, e aí eles descobrem que a família real está no Palácio de Versalhes, alguns quilômetros de distância do centro da capital francesa, fazendo festa, tomando vinho, comendo o que há de melhor no mundo, eles ficam revoltados porque boa parte da população francesa está morrendo de fome. O rei simplesmente ignora o fato de que há uma movimentação política liderada pelos girondinos que visam uma ruptura do antigo regime. Eles estão de boa, fazendo festa, frevo. É como se
tivesse uma festa no meio da pandemia, aí você fica indignado porque o pessoal não está respeitando as medidas preventivas. É um absurdo. Aí o que, que vai acontecer? As mulheres. Por isso que esse movimento se chama Jornada das Mulheres. Foi uma marcha. Milhares de mulheres marcharam de Paris até o Palácio de Versalhes. Elas queriam trazer ao laço, literalmente, a família real para Paris, para que eles fossem julgados. Isso foi dia 5 e dia 6 de outubro de 1789. Quando chegaram no Palácio de Versalhes, a guarda, né, real que estava lá, eles foram assassinados, tiveram sua cabeça decepada, enfiada numa lança, e elas começaram a gritar lá fora: abre o portão. E aí o que, que acontece? Alguns nobres mais moderados que estavam lá na festa, né, no bem bom, falam assim: abre o portão, deixa eles verem a família real, vamos ver se vendo a família real eles ficam mais satisfeitos. Pelo contrário, as mulheres queriam era sangue. Elas intensificaram um grito de revolta, de insatisfação, ao ponto de que a família real viu que a única forma que eles poderiam sair vivos do Palácio de Versalhes era fazendo exatamente o que as mulheres queriam. O que, que elas queriam? Que a família real voltasse para Paris. Dito e feito, a família real entrou na carruagem, que foi cercada, essas mulheres armadas até o dente, tudo que você pensava virou arma, e algumas até tinham as lanças com a cabeça da guarda real, e a família real lá morrendo de medo. Eles foram levados para o Palácio Real em Paris e lá ficaram até que se houvesse algum tipo de decisão o que iria ser feito da família real francesa. Muito bem. A segunda parte da Era das Instituições começa a partir do momento em que é elaborada a Constituição Francesa, porque a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é como se fosse carta de apresentação da Constituição. Quais são as características dessa Constituição? E é importante. Primeira coisa, tendo como base a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que tinha como expoente os ideais de John Locke, a Constituição Francesa ela vai priorizar a monarquia parlamentar, ou seja, eles não querem o fim da monarquia na França. Lembra lá, eles querem o fim do absolutismo. O voto é censitário. Olha só que louco. A maioria da população francesa não vai participar da vida política. Vão restringir a participação do voto a uma renda, vai permitir que a burguesia, que antes não participava da vida política francesa, vai passar a participar devido a ser uma camada da sociedade francesa que detém um poder aquisitivo, principalmente a alta burguesia. E isso vai excluir a base da sociedade, ou seja, os trabalhadores urbanos e rurais. Vocês acham que eles gostaram? Segura aí. Terceiro tópico, muito importante também, para vocês entenderem, a proibição do direito de greve. Por que que na Constituição vai ter um artigo proibindo as greves? Raciocina aqui comigo. Quem é a liderança do processo revolucionário nessa primeira fase? Os girondinos. Quem eram os girondinos? Representantes da alta burguesia, desejosa de ser responsável pelo processo de industrialização e consolidação do capitalismo na França. Então, não era interessante para eles a classe trabalhadora parar, fazer greve, porque a partir do momento que ela faz greve, para a produção. Se parar a produção, para a economia. Então, constitucionalmente proibindo, isso inibe que a produção pare. Olha que louco. Além disso, eles vão deixar muito claro que vai ser proibido qualquer tipo de associação dos trabalhadores. Ou seja, não haverá possibilidade da classe trabalhadora formar seus sindicatos e vão defender seus interesses pessoais, seus interesses como classe trabalhista. Por quê? Eles estão coibindo de todas as formas legais possíveis a possibilidade da classe trabalhadora para a produção ou se organizar intelectualmente contra essa elite industrial que está se tornando uma potência nesse momento da história francesa. Obviamente, como eu venho reforçando para vocês, essa Constituição tem uma forte influência de John Locke e isso representa também
a ascensão dos girondinos no parlamento, ou seja, a ascensão da alta-burguesia no parlamento francês. Eles teriam a possibilidade de fazer as mudanças políticas necessárias para levar o processo de industrialização. Ou seja, a Constituição Francesa de 1791, ela está totalmente espelhada na Constituição inglesa. Literalmente, gente. Eles estão aprendendo com os ingleses. Eles estão fazendo Ctrl-C, Ctrl-V, só que falando francês. Qual é o problema? Dois problemas. Primeiro problema é que a camada da população, a camada mais pobre da população francesa, não aceita. Eles estão revoltados. É como se o absolutismo acabasse e não mudasse nada para eles. E de fato não muda, porque eles não têm acesso à vida política, porque eles não têm renda suficiente. Eles não conseguem se associar, fazer uma organização sindical, porque constitucionalmente está proibido. Então, vai ter esse problema internamente. E também o outro problema é que a família real tenta fugir. Obviamente, as pessoas leais à família real levam a notícia aos países vizinhos da França, falam o seguinte: a França está sendo dominada por revoltosos que querem, enfim, o antigo regime. E aí você vai ter a tentativa de invasão, principalmente de tropas da Áustria e da Prússia. Por que desses dois países? Porque esses dois países tinham uma relação econômica, política muito forte com o antigo regime francês. Eles vão levar as tropas dos seus países para invadir o território francês. Qual era o objetivo deles? Restaurar o absolutismo. Além disso, tinha uma parcela das tropas que estava responsável pela ajuda na fuga da família real. Só que qual é o problema? No meio do caminho, eles encontraram as comunas revolucionárias. Lembre-se que as comunas revolucionárias é o povão armado, até os dentes, que eles tomaram a Bastilha, pegaram armamento, se armaram do campo à cidade. E aí, o que acontece? Eles encontram a família real, e aí, meus irmãos, não tem jeito, eles capturam e voltam para Paris, com a família real presa. E querendo o quê? Justiça, que a família real seja julgada como criminoso contra a França. Imagine o caos. Os populares armados conseguem inibir a fuga da família real, e além disso, são os populares armados, as comunas revolucionárias, só para vocês verem a potência bélica que eles conseguiram, porque eles conseguiram apoio da maioria do exército francês, porque a base do exército francês era composta por pessoas advindas de classes populares. Então é por isso que eles vão se unir às comunas revolucionárias e vão conseguir expulsar tanto as tropas da Áustria quanto as tropas da Prússia do território francês. É desse jeito que termina a segunda parte da Era das Instituições. A população desejando a cabeça da rainha e do rei e, consequentemente, da sua linhagem, e os girondinos, a alta burguesia, tentando mediar o meio termo, querendo a monarquia parlamentar. O que vai acontecer? Vocês vão ver nos próximos capítulos. Aprofundem os conteúdos vistos nessa videoaula. Qualquer tipo de dúvida, grita aí que eu escuto aqui, uma hora eu resolvo responder, assim que der, com certeza. E até o próximo vídeo, a gente vai continuar tratando do processo revolucionário francês. Beleza? Tchau!